Hoje a gente vai analisar a carteira do Matias. Matias ele é um seguidor que construiu uma carteira de quase 3 milhões de reais com a ajuda do assessor de investimentos dele. Mas ele me procurou porque ele não sabia exatamente no que ele estava investindo. E só de olhar já deu para perceber. Ele tem ações brasileiras, criptomoeda, ações estrangeiras, crédito privado, fundo imobiliário, Fiago. Ufa, ele tem mais de 100 posições na carteira dele. E sabe qual que é mais interessante? Que isso até parece uma carteira sofisticada, né? Uma carteira diversificada, mas se a gente pega as 5 maiores posições, concentram 66% do patrimônio dele. 2/3 em 5 ativos. Isso não é diversificação de verdade. E nos próximos minutos eu vou te contar o que essa carteira faz bem, aonde a gente consegue evoluir e por que ter muitos investimentos não é necessariamente ter uma estratégia e estar diversificado. Prazer! Meu nome é Thiago Coutinho, eu sou Head de Investimentos e cofundador aqui da Ascendo Wealth. E aqui a gente analisa carteiras de investimentos sem compromisso com banco, plataforma ou produto. É entender se cada ativo tem uma função e se essa carteira inteira está trabalhando para a vida do investidor. E esse que eu vou te mostrar agora é um caso real. O patrimônio analisado é de aproximadamente R$ 2.870.000. Mais da metade, 52%, está em previdência. Cerca de 14% em ações brasileiras. A exposição internacional, somando BDRs e ETFs, fica próximo dos 8%. Os CDBs representam um pouco mais de 12% e depois aparecem crédito privado, fundos fechados, fundos imobiliários, Fiago, Tesouro e cripto. Olhando apenas para a classe, não parece um absurdo. Tem alocação no Brasil, tem alocação no exterior, existe renda fixa, previdência, uma exposição a cripto, mas a primeira lição dessa auditoria é: a alocação ela pode ter vários nomes diferentes e ainda assim esconder uma carteira profundamente concentrada. As 5 maiores posições individuais somam 2/3 da carteira. Então ela não está exatamente uma carteira diversificada. É uma carteira concentrada, cercada por muitas pequenas posições, correndo o mesmo tipo de risco. Antes de falar dos problemas, vamos falar do que está certo nessa carteira? Diferentemente de várias carteiras que chegam para eu analisar, essa carteira, quando a gente olha somente para os nomes, tem nomes de muita qualidade. A gente tem setores de energia, siderurgia, bancos. Não é uma carteira ruim ou cheia de apostas aleatórias. Também existe uma exposição internacional bastante relevante, tem previdência pensando no longo prazo, tem um tesouro ligado à inflação. Então eu não classificaria essa carteira como ruim. Ela é melhor do que a média da carteira em qualidade de nome. Olhando só para a qualidade dos produtos, eu acho que são bons. Eu não vou inventar crítica onde não existe. O problema não está na qualidade, está na organização e na concentração. Está no entendimento se cada parte, cada uma desses ativos faz sentido dentro da carteira como um todo e mais do que isso, para a vida do investidor. Só na Bolsa Brasileira existem mais de 40 ações. E todo esse trabalho de acompanhamento representa 14% do patrimônio. Há posições de R$ 100.000, mas também tem posições de R$ 60. E essas posições pequenas não mudam significativamente o resultado da carteira, mas aumentam a quantidade de relatórios, fatos relevantes, resultados trimestrais e decisões que o investidor precisa acompanhar. Nos fundos imobiliários, o padrão se repete. São 19 fundos para representar um pouco mais de 2% do patrimônio. Tem fundo de logística, shopping, renda urbana, fundo de fundos e vários fundos de recebíveis. Não é que todos eles sejam ruins, mas vale a pena acompanhar 19 fundos para uma parcela tão pequena da carteira? Complexidade ela só faz sentido quando aumenta o controle, eficiência ou aumenta o retorno. Mas quando não faz isso, vira só trabalho. Agora, vamos olhar para a renda fixa. Há aproximadamente R$ 318.000 em CDBs, distribuídos principalmente entre bancos digitais pequenos, somente com 95.000 em liquidez diária. E existem ativos negociáveis em bolsa, naturalmente, mas vender uma ação, um BDR ou um fundo imobiliário, o mesmo título de longo prazo durante uma queda, não é a mesma coisa de se ter uma reserva. Liquidez de mercado e reserva de liquidez são coisas completamente diferentes. Além disso, há aproximadamente R$ 96.000 em crédito privado, direto, dividido entre um CRA e uma debênture. Os emissores eles podem até ter boa qualidade de crédito, mas são posições unitárias. Então, se você quer alocar em crédito privado, o ideal é realmente fazer isso através de fundos de crédito privado, onde tem uma pulverização muito maior da quantidade de ativos ali dentro.
porque ninguém esperava, por exemplo, que Americanas ou Light dariam problema, e mesmo assim deram. Também existem 4 fundos fechados com uma combinação bastante desconfortável de prazo longo demais, baixa transparência, dificuldade de saída, disponibilidade no mercado secundário e principalmente avaliação dos ativos internos. No extrato, alguns aparecem com vencimento em 2099. Isso não quer dizer necessariamente que o investidor vai ficar até 2099, mas isso deixa claro que o investimento não foi pensado com uma saída eminente e simples. Existe ainda um CDB de liquidez diária pagando 103% do CDI. O problema é que não é de um banco robusto. Não estou dizendo que é um banco ruim. Essa seria uma conclusão irresponsável sem análise de balanço e crédito. A pergunta é em relação entre risco, retorno e simplicidade. Com juros ainda altos, existe uma diferença pequena entre 100% e 103% do CDI. Então vou te lançar um questionamento. Para ganhar esse pequeno valor a mais, faz sentido adicionar mais um emissor, mais uma plataforma e mais uma posição de carteira? Mesmo com a proteção da FGC, garantia não transforma qualquer taxa em boa decisão. O produto ele precisa compensar o risco e também a complexidade. Ainda mais nesse momento de juros altos e grandes empresas pedindo recuperação judicial no país. A carteira brasileira tem uma característica clara. É uma carteira de valor, dividendos e empresas geradoras de caixa. Tem bancos, seguradoras, utilities, saneamento, transmissão, petróleo, mineração, proteína, papel e celulose. A qualidade, na média, ela é bastante boa, mas tem uma concentração de estilo. E muitas empresas respondem aos mesmos fatores: juros brasileiros, regulação, atividade econômica doméstica, preços de commodities e decisões políticas. Ter muitas ações não elimina o risco quando essas mesmas ações reagem ao mesmo cenário. Isso aí se chama diversificação de nomes, não diversificação de risco. No exterior, aparece o ponto de concentração mais visível. A carteira tem 10 BDRs, só que aproximadamente 63% desse valor está só em Nvidia. E ainda tem IVVB11, que também carrega Nvidia dentro do S&P 500. Ou seja, a exposição real é maior do que aquela que aparece quando olhamos apenas para o ativo. E a Nvidia continua sendo uma excelente empresa. A questão não é prever se a empresa vai cair ou vai subir, mas sim quanto do seu futuro você quer despender em uma única empresa, numa única tese de investimento. Uma empresa boa pode ser um investimento ruim quando o peso está errado. E antes de entrar na parte mais delicada, eu quero te fazer um convite. Se você tem ou quer construir patrimônio, mas não sabe exatamente onde estão os riscos da sua carteira, o link da auditoria está na legenda. Minha equipe e eu auditamos a sua carteira, identificamos os principais riscos e falamos o que a gente mudaria e o porquê, de graça. Não é uma conversa para empurrar produto. É uma segunda opinião sobre o patrimônio que você levou anos para construir. E por que de graça? Porque eu quero que você conheça o meu trabalho. O bloco de FIIs é pequeno, mas contém vários fundos de recebíveis e estratégias de maior carrego. Existem bons fundos de tijolo, como logística, shopping e renda urbana. Mas também existem fundos de papel bem mais agressivos que pagam rendimentos altos, justamente porque carregam mais risco de crédito, estrutura e garantia. O dividendo alto, ele não nasce do nada. Ele é o preço que o mercado paga justamente para assumir um risco maior. Nos FIIs agro, a lógica é bem parecida. A carteira tem 4 veículos de crédito ligado ao crédito do agronegócio. O peso total ele é pequeno, mas todos dependem de um setor que passou por um momento bastante expressivo de pedidos de recuperação judicial. Isso não significa que todos terão problemas. Significa que o investidor precisa saber exatamente quem são os devedores, quais são as garantias, qual é a prioridade do crédito, qual é a concentração e o que acontece numa renegociação. Rendimento alto sem análise de crédito não é renda passiva, é risco ativo, só que o investidor ainda não percebeu. Apesar da Previdência representar 52% do patrimônio, esse não é o maior problema da carteira. Além disso, um único fundo de crédito privado tem mais de R$1 milhão investido, mas esse também não é o maior problema da carteira. O Matias tem vários tipos de investimento, mas com uma semelhança bastante importante. CDBs de bancos pequenos é um tipo de crédito privado. Fundos imobiliários de papel, crédito privado. Previdências, ambas também com um foco em, adivinha, crédito privado. E alguns de altíssimo risco. E esse é o verdadeiro centro do risco desse caso. Não são as pequenas ações, não são as criptomoedas,
Não são os fiados, é a concentração dentro do mesmo tempo. Quando juntamos tudo isso, mais de 77% da carteira está correndo risco de crédito privado, em algumas empresas e algumas de risco altíssimo. Isso quer dizer que esse seguidor que tem uma carteira de quase 3 milhões de reais, 2 milhões e meio dessa carteira está correndo o mesmo tipo de risco. Num país como o Brasil, de juros altos, a dívida precisa ser analisada com mais cuidado e buscando bons pagadores. Estamos falando da decisão que mais pode influenciar o resultado da sua carteira, porque um calote prejudica muito mais sua carteira do que uma baixa rentabilidade. Ainda assim, o maior problema dessa carteira não é um ativo específico, e sim a falta de hierarquia. Há quase uma centena de posições, mas não fica claro qual é a função de cada uma. Tem muitos ativos pequenos que exigem acompanhamento, mas pouco influenciam no resultado. E ao mesmo tempo, tem um monte de posições gigantes, mas que correm o mesmo risco. E isso produz a pior combinação, que é complexidade operacional com concentração econômica. E aqui também existe um ponto sobre incentivos. Eu não posso afirmar, sem um documento de remuneração, quanto cada produto deu de comissão. Mas essa carteira tem um traço comum de uma construção por comissão. Produtos de instituição muito pequenas, fundos fechados, crédito privado estruturado, múltiplas previdências e posições que parecem ter sido adicionadas ao longo do tempo sem nenhum tipo de estratégia ou alguma limpeza posterior. O culpado não é o investidor. Ele está ocupado, trabalhando e confiando em alguém que deveria estar olhando o todo. A pergunta é se realmente alguém estava. Sem conhecer a idade, renda, objetivos e a tolerância ao risco do investidor, eu não vou chegar aqui e te dizer qual deveria ser a melhor carteira para você. Se alguém chegar e te falar que a carteira ideal tem 70% de renda fixa e 30% de renda variável, na prática a gente está só trocando um improviso por outro. Antes de te dar qualquer tipo de dica, é preciso que eu conheça a sua vida, é preciso que eu conheça seus objetivos e, mais do que tudo, o meio que você está inserido para que aquilo realmente faça sentido para você. Mas algumas direções são claras. Primeiro, definir uma reserva de liquidez estável, com tamanho conectado às suas despesas e aos próximos objetivos. Segundo, reduzir a quantidade de posições pequenas que não mudam o resultado. Ter menos ativos não significa ter menos diversificação. Significa ter uma diversificação mais consciente. Terceiro, criar limites de concentração por ativo, emissor, fundo, gestor e tese. Quarto, revisar a previdência e pensar numa portabilidade, sempre considerando tributação e prazo para reduzir a concentração e trocar fundos que a relação entre risco e retorno não se sustenta. Quinto, reduzir gradualmente a exposição excessiva à Nvidia, sem tentar adivinhar qual que vai ser o melhor momento de venda e sem ignorar os impactos tributários. Sexto, analisar individualmente os fundos fechados, os CRAs, as debêntures e os fiagros, além dos fundos imobiliários de papel. Não é vender tudo amanhã, é separar o que deve ser mantido, o que deve vencer naturalmente, o que pode ser vendido sem grande deságio e o que deve ser reduzido com novos aportes e rebalanceamento. A correção, ela precisa ser estratégica, não emocional. Essa carteira tem ativos melhores do que a média, mas qualidade de ativo não substitui a qualidade da estrutura, muito menos uma estratégia. Essa carteira ela parece diversificada porque tem muitos nomes, mas 5 posições concentram a maior parte do patrimônio. Ela parece líquida porque tem bolsa e fundos, mas uma parte importante está em previdência, crédito e veículos fechados que não têm liquidez. Ela parece sofisticada, mas sofisticação sem hierarquia vira uma confusão clara. Não é a quantidade de investimentos que protege o patrimônio, é a clareza sobre a função que cada um tem. E se você quer descobrir se a sua carteira tem estratégia ou apenas muitos produtos, o link da auditoria está na descrição. E me conta nos comentários aqui qual a posição dessa carteira mais chamou a sua atenção.